Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro um encontro com um Deus único e com pessoas especiais. É muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom ter você aqui todos os sábados, para que você que é desses que vem todo sábado, e é muito bom ter você aqui neste sábado, talvez pela primeira, ou segunda, ou terceira vez. Todos vocês são muito bem-vindos, são muito especiais para nós, esse é um tempo preparado para vocês, para que vocês se sintam bem aqui, para que vocês tenham realmente liberdade para conhecer um Deus diferente de qualquer outro, um único verdadeiro Deus, é assim que nós cremos. E também conhecer pessoas que estão interessadas em saber quem você é, saber de onde você vem, qual é a sua história, e se você permitir também, se aproximar de você, tornar-se seu amigo, sua amiga e fazer você se sentir em casa aqui entre nós. Esse é um espaço que me acolheu quando eu cheguei aqui. Eu não sou dessa igreja desde sempre. Quem é de igreja geralmente tem uma mania de falar assim, eu nasci na igreja e tal. É um negócio meio estranho, né? Porque realmente eu nunca conheci alguém que tenha de fato nascido na igreja, assim. Já ouvi pessoas que quase nasceram na igreja, os pais na igreja saíram correndo para o hospital e tal. Mas eu tenho curiosidade, eu quero conhecer alguém que nasceu na igreja, porque essa pessoa vai poder falar isso com mais propriedade, não é mesmo? Mas a gente tem essa mania de falar assim, não, eu nasci na igreja e tal. Não é o meu caso. Eu comecei a frequentar a igreja ainda bem cedo, com 6, 7 anos, não tenho muita certeza, levado pelos meus pais. Na verdade, primeiro pela minha mãe, depois pelo meu pai, porque ele não tinha ainda entregado sua vida para Jesus naquela época. Mas eu cheguei nesta igreja há apenas 3 anos, pouco mais de 3 anos. E essa igreja me acolheu, e eu nunca imaginei que teria tantos amigos e uma vida assim tão legal como a que eu tenho hoje. Quando eu cheguei aqui, então eu sou muito grato a essa igreja, especialmente a vocês, essa galera que recebeu a minha esposa, que na época ainda era minha noiva, hoje é minha linda esposa, com quem eu completei 2 anos de casado na última segunda-feira. Eu tava esperando tipo um uhul, assim, mas foi bonitinho, foi bonitinho. Eu te amo, linda. E você que está chegando hoje pela primeira vez, talvez não saiba disso ainda, mas nós estamos hoje na 3ª semana de uma série de mensagens que vai durar aí 5 semanas, então temos mais 2 pela frente depois de hoje. Uma série chamada Plugin. E o desafio dessa série é fazer você se conectar de uma forma especial com algo que talvez seja, talvez não, com certeza a coisa mais extraordinária que o homem tem acesso hoje. Com certeza o escrito mais fantástico e impressionante, revelador, acerca de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que as coisas são como são, que nós temos acesso, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós cremos assim, a palavra de Deus. E o nosso objetivo durante essas 5 semanas é fazer você conhecer um pouco melhor esse livro, ou essa coleção de 66 livros diferentes, escritos por 40 pessoas diferentes aproximadamente, durante 1.500 anos de história, mas que ainda assim se mantém idêntico ao que sempre foi, sem erros, sem falhas, sem contradições, contando do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, uma só história. A história que pode transformar a sua vida. E eu quero te convidar hoje a continuar com a gente, caminhando nessa série, caminhando nesse livro e nesse desafio que nós fizemos para vocês e que a grande maioria topou na primeira semana dessa série, 2 semanas atrás, com o pastor Felipe, de lermos esse livro, ou não, na verdade, o livro todo, mas a sua segunda parte, o Novo Testamento, a parte que conta a partir do nascimento de Jesus até a narrativa do fim dos tempos, do Apocalipse. Nós fizemos esse desafio de ler o Novo Testamento em 40 dias. E eu não sei se você está seguindo nesse desafio, talvez você tenha atrasado aí 1, 2 dias, não desanime, retome, continue, nem que você termine um pouquinho depois, você vai ver a grande diferença que isso vai fazer, e com certeza já tem feito na sua vida, caminhar todos os dias por esse livro, caminhar por essas histórias, ouvir a respeito de quem Jesus foi, de quem Jesus é, e do que Ele pode e quer fazer na sua vida. E hoje, nós vamos continuar falando a respeito desse livro, especificamente de uma história que está num desses livros, dentro dessa coleção de livros que é a Bíblia.
E se você esteve aqui nas semanas anteriores, você já ouviu o pastor Felipe, o pastor Evandro falando a respeito de histórias que estão nesse livro. E especialmente na primeira semana, o pastor Felipe fez uma introdução para essa série, falando a respeito do que é a Bíblia e de como, de forma surpreendente e impressionante, ao longo de tantos anos, de mais de um milênio e meio de história, durante a qual esse livro foi escrito por pessoas diferentes, numa região completamente diferente, numa cultura completamente diferente da nossa, como Deus preservou o conteúdo desse livro. Ele falou a respeito, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto, que, se você não estava aqui, eu vou rapidamente introduzir para você o que isso significa. Foram manuscritos encontrados provavelmente em 1947, há quem diga 1948, mas 1947 provavelmente, por pastores de cabras numa região próxima ao Mar Morto chamada Qumran, onde hoje existe um sítio arqueológico. Desde a descoberta desses pergaminhos, desses manuscritos lá, essa região tornou-se um sítio arqueológico e foram descobertos ali centenas de pergaminhos contendo escritos bíblicos, os textos bíblicos. Textos que hoje são os mais antigos que nós temos notícia. Então, para você ter uma ideia, o texto bíblico original, assim, o mais próximo do original, que era conhecido antes dessa descoberta, datava do século VI, VII, depois de Cristo. São textos, pergaminhos com textos do Antigo Testamento. Esses textos, esses conteúdos que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, contêm escritos que foram, após pesquisas, estudos científicos, datados como sendo de 200 anos antes de Cristo. Ou seja, por volta de 8, 9 séculos mais antigos do que o texto mais antigo de que se tinha conhecimento antes da sua descoberta há 60, 70 anos atrás. Foi uma descoberta que revolucionou os estudos a respeito da Bíblia, a respeito das origens do cristianismo e do judaísmo também, de onde vem a fé cristã. E o que se constatou a partir dos estudos desses manuscritos, e o que mais impressionou a respeito deles, é que os textos lá encontrados são exatamente iguais aos que já se tinha notícia e que são de 8, 9 séculos depois. E isso mostra como Deus preservou a sua palavra. Como nós não estamos falando a respeito de um livro qualquer, a respeito de um livro em relação ao qual você pode se aproximar como se aproxima de outros livros, de um romance, de um livro científico, de um livro de poesias. Quando você se aproxima desse livro, você está se aproximando de um livro que é humano, mas é também divino. Porque apesar de homens terem escrito essas palavras, eles foram, e é isso que a própria Bíblia diz, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para registrar aquilo que Deus queria que eu e você soubéssemos hoje. Aquilo que importa para que nós possamos viver uma vida próxima a Ele, uma vida realmente diferente de qualquer outra vida que você poderia viver, e não só diferente, mas muito melhor do que qualquer outra vida que você poderia viver. E muitas pessoas se aproximam desse livro e tentam, então, tornam-se curiosas e tentam começar a pesquisar e descobrir provas e atestados científicos, históricos, que possam realmente garantir a veracidade do que está escrito ali. Que possam te dar uma segurança de dizer, então eu creio de fato no que está escrito, porque eu vi, eu soube, eu li a respeito de provas, evidências incontestáveis que tornam o que está escrito nesse livro realmente verdade. E por isso eu posso crer no que está escrito ali. E sabe de uma coisa? Realmente essa é uma das formas pelas quais você pode se aproximar desse livro. Você pode lê-lo questionando tudo que está escrito, sendo crítico em relação a tudo que você encontrar ali, e buscando na ciência, buscando na história, buscando nos registros da antiguidade, evidências que te tragam segurança para que você então diga, eu creio. Agora sim eu aceito o que está ali. E eu poderia citar várias para você, várias evidências históricas que já são consideradas incontestáveis hoje a respeito da veracidade de muitas das histórias que estão nesse livro. É verdade, nem tudo, para nem todas elas há registros hoje, pelo menos não conhecidos ainda. Mas para muitas delas há provas impressionantes. Eu vou citar para você só duas. Por exemplo, em Ezequiel, um profeta que viveu centenas de anos antes de Jesus, portanto, há mais de 2.500, talvez mais, anos atrás, há uma profecia a respeito da cidade de Tiro. E Ezequiel escreveu
milhares de anos atrás, dizendo assim que Tiro seria destruída e sobre as suas ruínas os pescadores estenderiam suas redes para secar depois das suas pescas. Se você procurar no Google hoje, você pode fazer isso quando chegar em casa, não faça agora, ou faça agora se quiser, mas talvez seja melhor você fazer depois. Você procura lá, ruínas, Tiro, e você vai ver que a cidade de Tiro até hoje há um monte de ruínas e sobre elas os pescadores das regiões próximas estendem as suas redes para secarem depois das pescarias. Eu poderia te falar também a respeito de um registro recente, um engenheiro, colecionador de antiguidades, israelense, judeu, encontrou e divulgou, na verdade não sabe quando nem como ele encontrou isso, mas ele divulgou ao público e à imprensa em 2002 que ele havia encontrado uma caixa de pedra que supostamente seria o túmulo de Tiago, irmão de Jesus. E desde que ele anunciou isso, muitos estudiosos, especialmente judeus, se dedicaram então, a partir dali, a intensamente lutar para provar que aquilo era uma farsa e que aquela caixa tinha sido forjada por ele para ganhar notoriedade, fama, riqueza, enfim, mas que aquilo não era, porque na verdade nunca havia existido aquele Tiago, ou não havia relevância em quem Tiago era, porque ele era apenas irmão de um homem sem relevância também para a história, segundo eles. E após já mais de 10 anos de brigas e idas e vindas, houve um processo judicial em Israel a respeito disso, e o que se constatou após 5 anos de tramitação desse processo é de que era impossível dizer que aquela caixa de pedra não tinha pelo menos 2.000 anos de idade. E os pesquisadores dataram ela de aproximadamente 63 depois de Cristo, justamente um ano em que esses mesmos pesquisadores dizem que Tiago faleceu, o irmão de Jesus. O que há de especial nessa caixa? Nela está escrito assim: aqui estão os ossos de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E todas as provas que eles encontraram, todos os estudos foram feitos, dizem que aquele registro tem pelo menos 2.000 anos de idade. E eu poderia ficar aqui muito tempo me dedicando a tentar convencer você com argumentos intelectuais, racionais, lógicos, convencer você de que esse livro merece a sua atenção, de que esse livro merece a sua confiança, de que esse livro merece ser lido não como mais um livro, não como um livro interessante que conta histórias míticas e fantásticas, mas que na verdade nunca aconteceram de verdade. Mas eu não vou fazer isso hoje. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque o meu desafio hoje, na verdade, é maior do que esse. O meu desafio hoje é fazer você não apenas entender. O meu desafio hoje é, pela graça de Deus, levar você a crer. Muitas pessoas pensam que crer e entender são opostos. São coisas que não podem coexistir. São coisas incompatíveis. A fé e a razão não coexistem. Ciência e religião, ciência e fé são coisas opostas. Ou você crê na ciência, ou você segue a ciência e as suas descobertas, ou você usa a sua razão, o seu intelecto e vive a sua vida a partir dele, ou então você vai viver a partir da sua fé e você vai crer em coisas mirabolantes, fantásticas, e vai se tornar, à luz de muitos, um ignorante, uma pessoa que não sabe das coisas, que não estudou, que não entende. Muitas pessoas têm essa visão de que são coisas incompatíveis. Mas eu creio diferente. E o que eu tenho entendido, e graças a Deus não estou sozinho nisso, é que a ciência te leva até um certo ponto, mas sabe, existem muitas coisas ao nosso redor que ela não explica. Que ela nunca explicou e ela nunca explicará. E são as coisas que você pode, e com a graça de Deus você entenderá, e eu também, a partir da fé. A fé não é incompatível com a ciência. A fé e a ciência caminham juntas, porque elas apontam para a mesma coisa, para o mesmo lugar, para a existência de um Deus criador, um Deus que se importou tanto com você e comigo, que registrou tudo que nós precisávamos saber a respeito dele e a respeito de nós mesmos, nesse livro fantástico. Eu quero te convidar a fazer um exercício então hoje, de olhar para esse livro assim, com o coração aberto, disposto a pelo menos ouvir, pelo menos dar uma chance. Quem sabe você não crê também, como um dia eu criei, como um dia a maioria de nós, ou muitos de nós pelo menos, decidiu também crer. Quero te convidar a passear comigo pela história
de um homem muito especial na Bíblia. Mas antes de entrar na história desse homem, rapidamente eu quero ler com você um versículo que, se você está seguindo o nosso plano de leitura do plugin, você leu ontem esse versículo, porque ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 45. E hoje, se você está em dia com o seu plano, você começou a ler o Evangelho de João. Ontem terminamos Lucas. E esse é um versículo que está no finalzinho, um dos últimos versículos do Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento. Para que você entenda do que eu estou falando, para contextualizar você e você ter uma dimensão do que é esse livro, do que são essas escrituras, que muitos chamam de escrituras sagradas, ou a Bíblia Sagrada, o que são esses registros e qual é a dimensão que eles têm, que eu falei há pouco, que é um livro humano, mas é um livro também divino. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos. E eu quero, aliás, ele não disse aos seus discípulos, veja o que está registrado aqui a respeito do que Jesus fez em relação aos seus discípulos. Eu quero que você preste atenção em um detalhe. Jesus fez isso antes de subir aos céus. Ele já havia morrido, ele já havia ressuscitado, ele já havia aparecido durante várias vezes, vários dias, a muitos dos seus discípulos. A Bíblia diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas depois de ter ressuscitado. Ou seja, não foi uma história inventada por 11 homens, os 11 discípulos, os 11 apóstolos que haviam sobrado, né? Porque Judas já tinha, né? Perdido as botas, né? E batido, perdido. Faz, cara, batido, perdido. Obrigado pela ajuda. E depois de ressuscitar, Jesus não apareceu apenas para aqueles 11. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Isso já é argumento para refutar muitas coisas que as pessoas dizem. Mas aqueles malucos, aqueles 11 discípulos inventaram uma história. A teoria até hoje, que muitos judeus creem, é essa, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, esconderam e aí começaram a divulgar os boatos de que ele havia ressuscitado. Mas a Bíblia conta uma história diferente. Se você leu e está lendo a Bíblia, o Novo Testamento com a gente, você já viu essa história sendo contada em Mateus, em Marcos, em Lucas, vai ver em João agora daqui para frente. Mas olha só o que a Bíblia registra que Jesus fez antes de ele subir aos céus aos seus discípulos. Diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E a primeira coisa que eu penso quando eu leio isso é: eles não tinham entendido até agora? Porque eles já tinham vivido com Jesus durante toda a sua caminhada, todo o seu ministério. Foram 3 anos andando com Jesus todos os dias, vendo os milagres, vendo profecias se cumprirem, vendo Jesus dizer: lembrem-se do que foi escrito lá atrás pelos profetas. Isso está acontecendo agora. Aquelas profecias que foram feitas a meu respeito estão se cumprindo. E eles andaram com Jesus, viram sinais, viram milagres, viram coisas extraordinárias. 5 pães e 2 peixes alimentarem milhares de pessoas, cegos voltarem a ver, aleijados voltarem a caminhar, mudos a falar, surdos a ouvir. Mas é interessante, você provavelmente reparou nisso lendo esses evangelhos. Em muitos momentos a Bíblia registra que eles não entendiam, mesmo os discípulos mais próximos, mesmo os 12, a quem Jesus escolheu e com quem ele caminhou durante 3 anos, mesmo andando tão próximos a Jesus durante todo esse tempo, eles ainda não entendiam totalmente o que Jesus tinha vindo fazer, quem ele era e por que ele precisava morrer e ressuscitar. Na verdade, eles não acreditavam que ele morreria. Um dos diálogos mais constrangedores que existe na Bíblia é quando Jesus começa a falar a respeito da sua morte, e aí Pedro o interrompe. Pedro tinha jeito para fazer essas coisas, né? Ele atropela lá, interrompe. Jesus, não fale uma coisa como essa. Você jamais morrerá, isso não vai te acontecer. Tem pena de ti mesmo. Olha a frase que ele disse. Tenha pena de ti mesmo, Senhor, isso nunca vai te acontecer. O Senhor é rei, o Senhor vai reinar sobre tudo. E Jesus vinha dizendo sistematicamente: eu precisarei morrer. Eu vou ter que ser entregue na mão dos sacerdotes, dos líderes religiosos, morrer. Mas não se preocupe, eu vou ressuscitar. Só que essa parte eles ignoravam. E eles ouviam aquela história: morrer? Mas ele é o rei, ele é o Messias, ele é o nosso Salvador. Como assim ele vai morrer? E eles não entendiam. E então, depois que Jesus morre, depois que tudo aquilo acontece, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele abre o entendimento para que então seus discípulos finalmente pudessem compreender o que havia acontecido. Depois de tudo ter acontecido, eles finalmente entenderam.
Mas eles não entenderam simplesmente porque fazia sentido, e aí é a grande questão. Eles não entenderam porque era lógico. Na verdade, não tinha nada muito lógico naquilo. O mestre deles, aquele a quem eles esperavam e a nação esperava por tanto tempo, por milhares de anos, veio, se revelou com glória, com poder. E quando eles esperavam que ele instaurasse o seu reino, ele morre. Tudo parecia perdido, tudo parecia acabado. Sentido, lógica, coerência, na cabeça deles não havia. E foi necessário, então, um toque divino, abrindo o entendimento. Não para que eles apenas crescem. A essa altura eles já criam. Eles já sabiam muito bem quem estava diante deles. Eles já tinham visto o ressurreto. E a Bíblia diz que eles creram depois que viram. Mas ele lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender. Talvez você leia, como eu leio e tenho lido nessa série, nesse período, a Bíblia, e algumas coisas para você não fazem muito sentido. Você não entende, você questiona, você se pergunta, será que foi assim mesmo? Será que isso pode ter acontecido de fato? Será que vale a pena eu lançar a minha fé nisso? Será que vale a pena eu me entregar a essa palavra? E se tudo isso for uma invenção de homens? E se nada disso for realmente verdade? O que será de mim? O que será da minha vida? Porque eu não entendo, não faz sentido. Algumas coisas realmente não fazem muito sentido. Mas porque esse livro não é um livro comum, porque o que está registrado aqui não foi registrado apenas por homens, mas por homens inspirados pelo próprio Deus. Nós precisamos disso. Precisamos que o próprio Deus, o autor, toque nossa mente, toque o nosso coração e nos faça ter um entendimento aberto, limpo, para que então, além de crer, possamos compreender. Nem tudo compreenderemos, mas compreenderemos o necessário. E por que precisamos disso, desse toque? Eu quero te convidar a fazer uma coisa. Talvez você nunca tenha feito isso na sua vida, mas eu vou te convidar agora. Fechar seus olhos e orar. Pedir a Deus, a esse Deus que nós cremos que é o autor desse livro, nos ajude a entendê-lo, nos ajude a compreendê-lo, para que possamos também crer nele. Feche seus olhos. Senhor, que desafio é olhar para fatos, histórias que aconteceram há tanto tempo, mas crer. Entregar nossas vidas ao que está escrito nesse livro. E eu creio, Senhor, mas eu sei que não há mérito nenhum em mim por causa disso. Eu tenho muitas dúvidas, eu tenho incertezas, eu tenho medo. Muitas vezes eu me deparo com coisas que estão escritas ali que me fazem questionar, me fazem temer, me fazem me sentir inseguro. Mas a minha decisão hoje, Senhor, é de crer, de fato. É de me lançar a essas verdades. E eu peço que o Senhor traga ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui nessa noite esse entendimento, essa abertura de mente, de coração, para que nós possamos compreender e também crer que esse livro não é um livro comum, mas é a Tua palavra, verdade e vida para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então finalmente para a nossa história de hoje, que está no capítulo 20 do Evangelho de João. O próximo evangelho que você vai ler agora na nossa série Plugin. Vamos ler a história de um homem que é especial na história porque foi um dos 12 escolhidos por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Mas dentre os apóstolos, talvez ele seja um dos menos conhecidos, comentados e a respeito de quem nós temos menos informações. Alguns a gente tem ainda menos informações do que a respeito desse. Mas ele aparece, o nome dele aparece na Bíblia, no Novo Testamento, apenas 3 vezes. 3 vezes apenas você vai encontrar o nome dele. E, portanto, alguma informação a respeito dele. A primeira vez que ele aparece é quando todos os outros discípulos aparecem, quando Jesus o chama para ser seu discípulo. Então, existe uma lista, quase todos os evangelhos, dos 12 discípulos, e o nome dele aparece nessa lista. O nome dele é Tomé. A segunda vez que o nome de Tomé aparece é um momento que é bem curioso, na verdade. E eu tentei pesquisar para descobrir se há uma opinião unânime a respeito de como interpretar esse momento, e eu descobri que a maioria das pessoas interpreta de uma forma que eu tenderia a pensar diferente.
Então, eu não vou me responsabilizar pela minha teoria, ok? Se for mentira, eu não quero ser culpado por causa disso, não jogue pedras, porque também você não vai descobrir agora, você vai descobrir no céu, então lá não vai ter pedra pra se tacar em mim. Se tiver, não vai machucar. Então, nos evangelhos existe o registro de uma passagem, em Lucas existe o registro de uma passagem em que Tomé fala uma frase que é muito curiosa. Porque Jesus disse para os discípulos, nós precisamos voltar para a Judéia. Por que eles precisavam voltar para a Judéia? Porque chega a informação de que Lázaro estava doente. E Lázaro era irmão de Marta e Maria, uma família a quem Jesus amava muito. E quando chega essa informação, Jesus diz, vamos voltar para a Judéia. E ele demora, e eu não vou entrar na história agora, você talvez já conheça ou não, depois você pode ler. Jesus volta para a Judéia, quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido, ele ressuscita, aquela coisa, Lázaro sai do túmulo, todo enfaixado. Coisas normais aconteciam com Jesus, né? Morreu, ressuscitou, acabou. Mas o foco aqui não é esse. Quando Jesus diz, vamos voltar para a Judéia, a Bíblia registra a reação dos discípulos a isso. Ele diz assim, Senhor, lá na Judéia, onde ficava Jerusalém, todo mundo quer te matar. A essa altura do ministério de Jesus, os sacerdotes, os líderes religiosos já o odiavam. Tinham raiva dele porque não aceitavam o seu ensino, porque ele os humilhava, na verdade. Ele ensinava, a Bíblia diz isso, com autoridade. E as pessoas olhavam para a vida dos fariseus, para os sacerdotes, os mestres da lei, e não viam essa autoridade. Eles falavam a respeito de coisas que eles não viviam. E Jesus não era assim. Jesus falava e vivia intensamente tudo o que ele dizia, e mais, ele mostrava com sinais, com grandes milagres, o poder de Deus agindo na vida dele. Então as multidões o seguiam, e por conta disso, os fariseus e líderes religiosos o odiavam. Então, quando Jesus diz, vamos voltar para a Judéia, os discípulos, você já esqueceu que querem te matar lá? Vai voltar para lá para te apedrejarem? Como é isso? E aí Jesus insiste, e aí, não, temos que voltar para lá, e eles começam a caminhar de volta para a Judéia, e aí a Bíblia registra, então, o segundo momento registrado no Novo Testamento é a respeito de Tomé. E aí a frase é, Tomé se volta diante daquela decisão de Jesus, vamos voltar para a Judéia, onde todos eles sabiam que ele provavelmente seria apedrejado, morto, perseguido, preso, enfim, eles não sabiam o que ia acontecer, mas sabiam que não era algo bom. E aí o que Tomé disse a respeito disso, dessa decisão de Jesus, vamos também para morrermos todos com ele. Conhecendo um pouco Tomé, e só dá para conhecer um pouco mesmo, porque a Bíblia não fala muito a respeito dele, mas lendo esse versículo anterior, que diz que os discípulos alertaram Jesus, olha, se voltarmos para lá, provavelmente você vai morrer. E sabendo o que Tomé fez depois, e é a história que nós vamos ler daqui a pouco, de como ele teve dúvidas, deu uma vacilada, teve dificuldade para crer. A minha interpretação dessa frase, vamos também para morrermos todos com eles, o cara estava sendo irônico, né? Falou assim, ótimo, maravilha de decisão, vocês já estão querendo te matar, agora você vai voltar para onde querem te matar, vamos todo mundo junto e aproveita que já matam todo mundo também, matam a gente e acabou essa brincadeira de apóstolo, negócio, né? E eu já vi pregações de pastores dizendo isso, mas todas as fontes que eu consultei interpretam essa frase dizendo que Tomé era corajoso, Tomé era o cara, Tomé falou, vamos lá com Jesus, se ele for morrer a gente morre com ele, porque eu amo Jesus e eu estou disposto a dar minha vida para ele. Talvez, eu não vou ser injusto com Tomé, então eu vou ficar na minha, não vou dar minha opinião, mas o fato esse é o segundo registro que temos a respeito de Tomé na Bíblia. E o terceiro registro é justamente a história que nós vamos ler hoje. E se você estiver com a Bíblia, você pode abrir. Se não estiver, acompanhe aqui no telão João 20, a partir do versículo 19. Hoje eu trouxe a minha Bíblia, eu vou ler no telão, fica mais fácil. Mas eu trouxe a minha Bíblia só porque eu fiquei pensando, de um tempo para cá, que eu acho que depois que a gente começou a ter Bíblia no celular, Bíblia no iPad, por um lado isso foi muito bom, porque a gente tem muito mais acesso e facilidade. Eu mesmo vou para o trabalho de metrô e às vezes eu aproveito para ler um pouco a Bíblia no metrô, no meu celular. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, será que eu não leio menos a Bíblia depois que isso aconteceu? Porque eu era daqueles que ia para a igreja, assim, com a Bíblia, sabe? Era uma coisa meio nerd, mas eu fazia isso. E saía para... Eita ferro. Ok, né? É só água. Eu era um desses que andava com a Bíblia e é engraçado, porque às vezes eu ia de carona depois do culto, assim, dos jovens, para uma pizzaria com alguém e tal, não sei o quê, não tinha carro. E aí, tinha que ir com a Bíblia, né? Aí você tá lá, você na pizzaria com a Bíblia, assim, e aí sempre rolava uma piadinha, isso, vai pregar, vai rolar um culto, alguma coisa assim, aquela coisa
E eu, não, cara, eu só estou com minha Bíblia. E não era só eu, graças a Deus, tinha outros também que passavam por isso. A Cacalha era uma dessas, assim. Andava comigo com a Bíblia, a Dessa, né? Que a gente saía depois do culto para lanchar com a Bíblia. E eu não sei você, mas eu, de repente, te convido a fazer essa reflexão. Será que, ok, temos Bíblia no celular, Bíblia em todos os lugares, mas será que a gente continua lendo tanto assim? Ela está mais acessível, mas será que ela está tão presente nas nossas vidas como estava antes? Quando a gente tinha que carregá-la debaixo do braço? Enfim. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Mas se você não trouxe, leia com a gente aqui no telão. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, ok? Para te situar. Nós estamos falando aqui a respeito do primeiro domingo após a morte de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira, segundo dia, então, da sua morte, sábado, terceiro dia, domingo. E ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, morrendo de medo, Pedro já tinha sido quase pego ali, teve que negar Jesus na hora lá da sua crucificação, para não correr o risco de já também ser preso naquele momento. E eles perceberam que, bom, se pegaram o mestre, se pegaram o nosso líder, se nós ficarmos de bobeira, vai sobrar para a gente também. E aí, então, eles se refugiam ainda, claro, com o luto, com a dor, com o sofrimento da perda do seu Salvador, do seu Rei, do seu Senhor. Jesus havia morrido e eles não sabiam muito bem o que fazer depois disso, então eles estão fechados, juntos, a portas trancadas, morrendo de medo. Jesus entrou. As portas estavam trancadas, eles estavam lá, achando que Jesus tinha morrido, e Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Veja, nesse mesmo dia, a Bíblia, se você ler os evangelhos, você vai ver lá, cada um conta um pedaço da história, mas no domingo, logo cedo de manhã, muitas mulheres que seguiam a Jesus, Maria, Maria Madalena, Joana, Salomé, outras mulheres, foram ao sepulcro, foram ao lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado na sexta-feira. E elas foram lá levando especiarias, perfumes, coisas para... era tradição da época, né? Fazer uma espécie de embalsamar ali Jesus e cobri-lo com essas, sei lá como chama isso, especiarias, eu acho, né? Óleos, enfim, perfumes, coisas cheirosas e gostosas, bonitas, agradáveis, né? Eu acho. E elas foram então ao templo. E quando elas chegam no templo, susto, a pedra estava fora do lugar. Havia uma pedra enorme. E aí a Bíblia registra que elas até, na verdade, se perguntaram como é que a gente vai fazer para entrar lá, porque tem uma pedra enorme. Só que quando elas chegam lá, problema resolvido, a pedra tinha sido tirada. Só que, peraí, por que tiraram a pedra? O que aconteceu? E aí então, a Bíblia registra um encontro de Maria Madalena com um anjo. Aparece um anjo e o anjo diz: creia, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E Maria Madalena vê Jesus, e ela foi a primeira pessoa que a Bíblia registra ter visto Jesus ressurreto. E ela volta feliz, contente para contar aquilo, e ela, seguida pelas outras mulheres, dão a notícia para os discípulos. Ele ressuscitou, ele não está lá, vimos um anjo e tal, coisa, empolgação, euforia, achou que tinha morrido, agora ressuscitou, e parece que a esperança renasceu, parece que tudo faz sentido de novo. Mas os discípulos não creram. A Bíblia registra que eles não creram no que elas disseram. É estranho, né? Porque Jesus ressuscitou não só duas pessoas no seu ministério, pelo menos, que há registro, duas pessoas. A filha de Jairo e Lázaro. Aliás, três, porque agora estou lembrando aqui também, num cortejo, Jesus estava passando e estavam levando o corpo de um filho de uma viúva, e aí Jesus toca, então, a mão do menino e manda ele levantar, e ele levanta. Então, pelo menos 3 ressurreições aqueles apóstolos tinham visto Jesus fazer. Mas quando era o próprio Jesus morto, eles não criam que ele tinha ressuscitado. Interessante. E o fato é que a Bíblia diz que apenas Pedro e João correram, então, depois dessa notícia, correram em direção ao sepulcro. E João correu, mas quando viu a pedra fora, ele não quis entrar, ficou talvez com medo, insegurança, ai meu Deus, o que aconteceu, não quero ver, e ele ficou na porta. E Pedro, claro, você já viu Pedro chegar num lugar e ficar na porta e não entrar? Não, ele entrou, saiu correndo desesperadamente, e viu apenas lençóis, panos. E aí a Bíblia registra, João registra, que ele, João, creu.
Não fala a respeito de Pedro. Mas aí, um outro evangelho diz que Pedro, no mesmo dia, viu Jesus. Jesus apareceu para Pedro. Então, no final da tarde, quando nós estamos lendo esse texto em que os discípulos estão reunidos e Jesus aparece entre eles, pelo menos as mulheres, as Marias e as outras que acompanhavam e serviam Jesus, Pedro e João já criam. Pedro já tinha visto, as mulheres já tinham visto, e também os 2 discípulos que estavam indo em direção a Emaús já tinham tido um encontro com Jesus. Jesus se pôs ao lado deles. A Bíblia diz que 2 discípulos estavam andando em direção a uma cidade chamada Emaús, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Poxa, ele morreu, pois é, e agora como é que a gente vai fazer? O que vai acontecer com a gente e tal? E aí Jesus coloca-se ao lado deles e começa a conversar e trocar ideia. E aí, pá, pois é, sobre o que estão conversando? E ele, sobre o único assunto do momento, né, cara? Pergunta sobre o que nós estamos conversando. Estamos conversando sobre a morte de Jesus. E ele, mas o que aconteceu? Conta aí, não li o jornal hoje. Não, tá maluco? Você é a única pessoa em Jerusalém que não ouviu falar a respeito do que aconteceu? Jesus, cara, Jesus de Nazaré, aquele que estava fazendo milagres para todos os lados, curando pessoas, multiplicando pães e abrindo os olhos de cegos, ressuscitando mortos. Morreu, crucificaram, acabou. E aí a Bíblia diz que ele vai conversando com eles durante todo o caminho e eles não percebiam que era ele, até que em determinado momento eles param a viagem, vão comer, e ele parte o pão na presença deles, e aí então abrem-se os olhos e eles creem. Então esses caras já estavam lá também, porque a Bíblia diz que eles voltaram correndo para contar para todos os discípulos. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então nós estamos aqui numa cena em que os discípulos estão trancados, com medo, preocupados, sem entender muito o que tinha acontecido, mas alguns deles já tinham visto Jesus, alguns já criam que ele havia ressuscitado, mesmo sem ter visto, caso de João. E aí então, de repente, com as portas trancadas, tudo fechado, Jesus aparece entre eles e diz, Pai, seja com vocês. A história continua. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado onde tinha sido enfiada uma lança, as marcas, as chagas. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Mas, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A informação parece menos importante, né? Você está lendo ali, Jesus ressuscitou e as primeiras palavras que ele disse para os seus discípulos ao encontrá-los são profundas, são maravilhosas. Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Aquilo que vocês perdoarem aqui na terra será perdoado nos céus. Mas esse trecho termina dizendo, Tomé não estava lá. Tomé não viu Jesus. Ele não tinha visto ainda, ele não viu nesse momento. Tomé não viu as marcas nas mãos. Tomé não viu a ferida do lado. Por algum motivo, Tomé não estava lá. Tente pensar um pouco naquele dia para Tomé. Notícia chega de que mulheres viram Jesus e aquela euforia, aquela correria. Será que ele ressuscitou? Mas como pode ser isso? E alguns creem, outros não creem. Depois Pedro chega com a notícia, eu vi Jesus. E aí ainda assim muitos duvidam e ficam incertos. O que será que está acontecendo? Será que é possível? Nós vimos, nós o vimos crucificado, nós vimos o seu corpo. Aconteceu de verdade, ele morreu diante dos nossos olhos. E aí depois Tomé, por algum motivo, cansa de ouvir aquelas notícias, cansa-se daquele barulho, cansa daquela confusão, cansa de ter a sua mente tomada por pensamentos de incredulidade, credulidade, eu devo crer, eu não creio, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu não preciso, a minha fé é suficiente, não é. Provavelmente tomado de frustração, de decepção, o Messias, o rei que eu esperava, pregado numa cruz, morto. Todas as minhas expectativas, toda a minha esperança acabou. Eu não sei, mas eu fico pensando que Tomé, essa hora, para onde Tomé foi? Onde ele estava? Por que ele não estava ali? Eles não tinham para onde ir. Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam com medo de serem também presos, mortos talvez, por causa de Jesus.
Era apenas o terceiro dia. Para onde Tomé poderia ir? Voltar à sua rotina? Voltar a trabalhar como pescador? Não fazia sentido. O luto ainda era muito grande. A dor ainda estava muito presente. E aí, sei lá, talvez Tomé tenha ido passear. Tomé deve ter saído assim, escondido, vestido com algum capuz, alguma coisa assim que dificultasse de que outros o identificassem, e saído para tomar um ar e tentar colocar os pensamentos em ordem, refletir um pouco sobre tantas coisas que estavam acontecendo. O fato é que Tomé não estava lá. E aí, o registro de João dá um salto na história em uma semana. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas a reação dele, que é a frase mais conhecida de Tomé, a frase pela qual ele ficou marcado na história, e hoje ele é um santo na Igreja Católica, mas é curioso isso, porque todo mundo se refere a Tomé como aquele que duvidou e não aquele que creu. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Tomé volta talvez da sua caminhada, e já é heresia minha, mas ele volta de onde ele estava, seja lá qual for esse lugar, e ele encontra os discípulos ali reunidos, e a primeira coisa que ele ouve deles é aquilo que ele já tinha ouvido durante todo o dia: vimos o Senhor. Primeiro as mulheres, depois Pedro, depois os discípulos de Emaús. Tomé deve ter pensado assim: qual é o problema comigo? Por que ele se revela, ele se mostra para todo mundo, menos para mim? Será que só eu não vou vê-lo? Será que ele não vai aparecer só para mim? Qual é o problema? O que eu fiz de tão errado? Eu também não segui-lo durante 3 anos. Eu também não estive com ele durante todo esse tempo. Eu também não anseio, não desejo desesperadamente vê-lo. Porque afinal de contas a vida de Tomé também não fazia o menor sentido mais sem Jesus. Ele havia aberto mão de tudo. E ele tem então essa reação, talvez de ira, talvez de indignação, talvez de frustração, talvez de uma falsa modéstia, um falso orgulho que da boca para fora parecia um ceticismo muito sólido, mas que dentro revelava uma confusão, uma mistura de sentimentos. Eu preciso ver. Eu preciso tocar. Se eu não colocar o meu dedo, se eu não passar a minha mão, eu não crerei. E provavelmente os discípulos ouviram aquilo e ficaram até assustados. Como assim? É Jesus. Todos nós vimos. Por que não crer? Por que não se alegrar conosco? Por que não se juntar a nós e celebrar que o nosso Rei, o nosso Salvador, não está mais morto? Por que não se unir a nós e crer que o sentido da nossa existência voltou? Que a nossa vida não será mais em vão como nós estávamos pensando que seria. Mas Tomé mantém-se por fora uma rocha, por dentro provavelmente um turbilhão de emoções. E aí então a Bíblia agora sim dá um salto de uma semana na história e diz que uma semana mais tarde a mesma cena se repete. Os discípulos estavam ali outra vez, portas fechadas, trancados, juntos ali, esperando alguma coisa acontecer. Ok, Jesus ressuscitou, mas e aí? O que nós temos que fazer agora? Qual é o próximo passo? Para onde ir? Mas dessa vez Tomé estava lá. Dessa vez Tomé não correu o risco de ficar de fora. Dessa vez Tomé não resolveu sair para tomar um ar, para refletir, para meditar. Tomé ficou lá. Por mais que por fora ele mantivesse sua postura de uma rocha, de incredulidade, de ceticismo, provavelmente seu coração só ansiava por uma coisa: eu quero muito ver Jesus. Eu não vou sair daqui enquanto eu não encontrar o meu Salvador. Eu não abro mão disso. Eu quero encontrá-lo. Eu quero que a minha fé volte a ser uma fé forte. Eu quero que a minha vida volte a ter algum propósito, porque depois de uma semana eu já descobri que eu não tenho para onde ir. Não tenho o que fazer. Se ele não estiver vivo,
se eu não puder vê-lo, se eu não puder ouvi-lo, se eu não puder tocá-lo, minha vida não tem sentido. E o que acontece? Apesar de estarem trancadas as portas de novo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, e aí parece que até fez de propósito para que Tomé não perdesse nada. Ele repete, portas trancadas, coloque-se no meio deles e diz, paz seja com vocês. Fico pensando, como será que Tomé estava nessa hora? Será que ele estava vendo de imediato? Será que ele estava com a cabeça baixa? Será que ele tinha ido ao banheiro? Será que ele estava deitado, cochilando, almoçando, jantando? Porque eu fico pensando, na hora que ele ouve essa voz, aquela voz, o que será que aconteceu no seu coração? Como será que ele ficou? Será que com medo? Será que preocupado? Será que eufórico? Jesus disse a Tomé, e aí Jesus é demais, né? Jesus não dá uma palavra geral, Jesus não cumprimenta, ô Pedro, tudo bom? João, você que foi o primeiro a crer em mim, mulheres, vocês que foram as primeiras a crer que eu havia ressuscitado, chega aqui, eu quero dar os parabéns para vocês são demais, a fé de vocês é impressionante, vocês realmente são fiéis e tal. Tomé, um monte de gente aí, né? Tem os discípulos, as mulheres, os seguidores de Jesus. Tomé, chega aqui, meu querido. Coloca o dedinho. Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloca aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. E sabe, quando você lê os evangelhos, principalmente quando você tem um relacionamento com Jesus, não há como imaginar Jesus dizendo isso com malícia, com ironia, como alguém que quer acusar e castigar pela falta de fé. Mas eu imagino Jesus dizendo isso com uma doçura incrível, com firmeza, mas com doçura. Dizendo, Tomé, eu estou aqui para você. Eu ressuscitei para que você tenha vida. E se você simplesmente crer, simplesmente se entregar a essa vida que eu tenho para te oferecer, você vai experimentar coisas fantásticas. Mas pare de duvidar. Não tenha medo. Creia. E então, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Como manter o ceticismo? Como manter a incredulidade? Que outra prova seria necessária? Por que manter orgulho ou vaidade e dizer, preciso ver, preciso de provas? Isso não me convence. Jesus disse para ele, porque você me viu, você creu? Seria muito melhor você crer sem precisar ver. Felizes são aqueles que não viram e creram. E aí Jesus inclui você e eu na história. Jesus nos convida a fazer parte dessa história. Eu não vi. Eu não posso me colocar aqui diante de vocês hoje e dizer, eu tenho provas. E apresentá-las para que vocês toquem. Eu não tenho como trazer a vocês as mãos dele com as marcas, o lado aberto, um pouquinho do sangue, talvez a coroa ainda com aquele sangue duro, coagulado, aquela coroa de espinhos que enfiaram na cabeça dele, ou aquela túnica vermelha que colocaram nas suas costas para humilhá-lo e dizerem, você não é o rei? Salve-se a você mesmo. Desça dessa cruz. Mas eu tenho a sua palavra. E eu quero te desafiar hoje a torná-la suficiente. Quero desafiar você hoje a crer no que Jesus disse a Tomé. Felizes são aqueles que, apesar de não terem visto, decidiram lançar a sua fé. Decidiram depositar suas vidas nessa verdade. Que não é um fato histórico apenas, não é uma filosofia, não é uma proposta para um estilo de vida diferente, mas é uma pessoa. Uma pessoa que
Apesar de ser 100% homem como nós, ter vivido como nós, crescido como nós, sido uma criança como nós fomos, viveu uma vida extraordinária, sem pecado. E que também era 100% Deus. E porque era 100% Deus, venceu a morte, ressuscitou. E amou a mim e a você, mesmo incrédulos, talvez como Tomé. Mesmo carentes de provas, mesmo necessitados de tocar, de colocar o dedo, de ver. Porque é verdade, nós somos assim mesmo. Em muitos momentos a minha fé fraqueja e eu falo, Senhor, eu não consigo, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma prova, eu preciso que o Senhor me mostre alguma coisa. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal, eu preciso de uma luz, não é assim? Tudo parece tão sem sentido, sem direção, eu preciso ver alguma coisa. Para saber que o Senhor realmente está aqui, para saber que o Senhor realmente se importa, para saber que o Senhor realmente me ama, para saber que a minha vida realmente tem um sentido, uma direção. Eu preciso ver alguma coisa. E Jesus está dizendo, você não precisa. Você precisa crer. E isso é suficiente. E você será feliz se crer, mesmo sem ver. A fé no invisível nos faz experimentar o impossível. Fé no que você vê, fé no que você toca, não é bem fé, né? Você precisa de fé para crer naquilo que você não enxerga. Mas a recompensa por crer naquilo que não se pode tocar, naquilo que não se pode ver, é experimentar coisas que mais ninguém pode experimentar. Foi o que Tomé experimentou. Ele testemunhou a ressurreição do Deus homem. E sua vida nunca mais foi a mesma a partir daquela declaração. Senhor meu e Deus meu. A minha fé é tua, a minha vida é tua, a minha esperança está nas tuas mãos. A história mostra, a tradição mostra que Tomé fez viagens missionárias e ele evangelizou até a Índia. Ele foi até a Índia pregando a respeito de Jesus. Tomé nunca mais foi o mesmo a partir daquele dia. Você quer ser igual? Você quer continuar dependendo de evidências, provas? Coisas às quais você possa tocar e dizer, assim, agora eu creio porque eu toquei. Será que faz sentido ter uma fé como essa? Meu convite hoje para você é dar um passo além. É se aproximar daquilo que você não enxerga. E é estranho isso, como é que eu posso me aproximar? Eu nem sei em que direção ele está. Será que ele está para cá? Será que ele está para cá? Eu não sei, eu não vejo. Mas o meu convite é que você permita que ele diga especialmente a você hoje. Ele se coloque aqui como ele já está entre nós. E diga a você. Você que tem dúvidas como eu tenho. Você que tem medos como eu tenho. Incerteza a respeito do seu futuro. A respeito do seu destino. A respeito de quem você é. Por que você está aqui. Ou talvez perguntas menos filosóficas do que essa, mas o que será da minha vida? Qual tipo de relacionamento eu devo ter? Que escolhas fazer? Eu não sei, eu não enxergo. Te convidar a dar esse passo que parece no escuro, mas é em direção à luz e à fonte da verdadeira luz, que é Jesus, aquele que traz luz, clareza, entendimento a respeito de todas as coisas, muito mais do que nós podemos imaginar.